Em 2022, Lula fez uma promessa. Disse que o brasileiro iria voltar a comer picanha, tomar cerveja, viver com dignidade. E 60 milhões de pessoas votaram nele acreditando nisso. Mas hoje, em março de 2026, a picanha tem batido preços recordes, totalmente inacessível à grande maioria da população brasileira. E não só a picanha, qualquer carne, qualquer proteína é muito cara. A gasolina que em 2022 custava R$ 4,96, hoje já passa de R$ 6,65. E a cesta básica? A cesta básica de São Paulo chegou a R$ 853 e chega a consumir 65% do salário mínimo. Isso é loucura. E os juros são definidores do sucesso de uma nação, chegaram ao patamar em 20 anos. E só agora começou a cair. E segundo pesquisas Quest, 59% dos brasileiros dizem que Lula não merece mais 4 anos. E não sou eu que vou dizer isso, não sou eu que vou julgar. Então fica a pergunta, como é que o governo Lula, na verdade o terceiro governo do Lula, afetou a sua vida? E eu fui atrás de dados. Eu comparei como era a vida do brasileiro antes desse governo e agora, como é que está agora? E o que eu encontrei? Bem, você vai ver logo nesse vídeo, vai poder acompanhar e entender mais detalhadamente. Mas já te adianto, tem coisas que melhoraram, tem coisas que pioraram e pioraram muito. Mas tem uma coisa específica que o governo fez logo no segundo mês do mandato, desse mandato, que mudou o preço de tudo que você compra até hoje. Mas antes de falar de hoje, como está hoje, eu preciso falar como é que estava antes, te lembrar como era antes. Porque sem essa base, nenhuma comparação vai fazer sentido. Em dezembro de 2022, foi o último mês do governo Bolsonaro. Você deve lembrar como era o seu dia a dia nessa época. Você ia no posto de gasolina, pagava R$ 4,96 no litro de gasolina. E para encher um tanque de 50 litros, você gastava R$ 248 em média. O botijão de gás estava em torno de R$ 109. E quando você ia no mercado, a cesta básica em São Paulo custava R$ 791. O salário mínimo, R$ 1.212. Dava para viver bem? Não. Mas dava para fechar um mês com mais folga do que hoje, bem mais folga. A cesta básica comprometia cerca de 53% do salário. Apertado, mais possível. O desemprego estava naquela época em 7,9%. E as contas do governo, naquela época, no governo passado, pela primeira vez em 9 anos, tinha fechado no azul, um superávit de 54 bilhões de reais. Ou seja, o governo tinha arrecadado mais do que gastado. Isso era inédito. E a dívida do país estava em 71,7% do PIB. E o mais importante é que esse número estava caindo. E na segurança, os assassinatos vinham em tendência de queda desde 2017, com uma redução acumulada de 26%. E isso é extraordinário. Agora, era tudo perfeito? Claro que não. Nós viemos de governo em governo, de passo em passo, com as nossas dificuldades. Mas vinha da pandemia também. Vamos lembrar que no governo passado nós tivemos uma pandemia e uma crise tremenda. E os juros estavam altos, 13,75%. Mas estavam altos por causa da inflação pós-Covid, que atingiu o mundo inteiro. E a tendência era queda. Não no Brasil, mas no mundo inteiro. Tanto que os juros, de fato, começaram a cair logo no começo de 2023. E aqui tem um grande detalhe, um detalhe importante. A gasolina só estava nesse preço de R$ 4,96 porque o governo anterior tinha zerado os impostos federais sobre o combustível. É isso mesmo. Antes do governo do Lula, o governo antecessor a ele tinha zerado os impostos. A população não pagava impostos para consumir combustível. Paulo, o que isso acarreta? Tudo fica mais barato, porque os nossos trens são a óleo diesel, que é combustível, não tinha imposto. Os caminhões, os ônibus são a óleo diesel, que não tinha imposto, os carros também. Então tínhamos a gasolina e o combustível muito mais barato, e isso fazia que todos os preços no Brasil caíssem. Mas, Paulo, quando o preço cai, o que acontece? Mais consumo. E quando os preços sobem, menos consumo. Então guarda essa informação, porque ela vai ser essencial daqui a pouco. E a fila do INSS? Tinha pouco mais de 1 milhão de pedidos esperando. Parece muito, né? Não. Espera para ver o que aconteceu nesse número agora. Esse era o Brasil que Lula recebeu. E agora eu vou te mostrar o que mudou, começando pela primeira decisão que esse governo tomou. E teve impacto direto nas suas contas, nos gastos de toda a população. Lula tomou posse no dia 1º de janeiro de 2023 e trouxe com ele 37 ministérios. O governo Bolsonaro tinha 23, então foram 14 ministérios a mais. Quase um recorde histórico.
ele só perdeu para Dilma, que teve 39 ministérios. E quando eu falo 39 ministérios, são milhares e milhares de pessoas trabalhando e ganhando para isso. São recursos do povo brasileiro para pagar esses burocratas. Mas a decisão que impactou diretamente o seu bolso veio no dia 1º de março. O governo Lula trouxe de volta o imposto sobre combustível, que o governo anterior tinha zerado, como eu acabei de falar. Com isso, a gasolina subiu imediatamente 34 centavos por litro, de um dia para o outro. E isso só subiu 34 centavos porque a Petrobras absorveu parte do impacto, diminuindo o lucro dela. Mas o governo arrecadou 29 bilhões de reais com essa medida. Mais arrecadação, mais imposto. E a partir desse momento, o preço da bomba só subiu, nunca mais voltou. Mas aí se você pensa que esse governo aumentou só o imposto sobre combustível, não. Esse governo aumentou 27 vezes ao longo dos últimos 3 anos os impostos. Sabe o que isso quer dizer? Todo mês, um aumento de imposto ou um novo imposto o Brasil paga. Paulo, por que você está me dizendo isso? Porque normalmente os governos, não vou dizer que é apenas esse governo, mas os governos, eles dizem, cobraremos mais impostos para dar qualidade de vida aos pobres, para deixar os pobres menos pobres. Mas vamos ser sinceros, eu e você, o que é ser pobre? Pobre não tem acesso ao consumo. O pobre é aquele que não pode comprar comida. O pobre é aquele que não tem recursos financeiros para comprar uma casa própria, comprar roupa digna, que não tem acesso à educação, que não tem acesso à segurança. Isso é pobre. Ele não tem dinheiro para ter acesso ao consumo. Paulo, mas o que acontece quando o governo traz 27 novos impostos ao longo de 3 anos? Os preços sobem. E quando os preços sobem, o que acontece com o pobre? Se torna mais pobre, porque agora ele não tem mais dinheiro para consumir. Porque aquilo se tornou tão caro que ele não consome. O ovo está tão caro que ele não consome. O biscoito está tão caro que ele não consome. Aquela roupa está tão cara porque tem tantos impostos que ele não consegue consumir. E o pobre se torna mais pobre. Sempre que você vê um governo aumentando impostos, acredite, mais pessoas ficarão pobres. E aquilo não é para ajudar o povo. Aquilo é para manter alguma estrutura administrativa incompetente ou inoperante. E quando eu falo de 27 impostos, tem a taxa das blusinhas, imposto sobre investimentos, volta do imposto sobre combustível, imposto sobre apostas online. Sempre aparece mais um imposto. E com isso, carga tributária bateu o recorde de toda a história do Brasil. O Brasil nunca arrecadou tanto dinheiro. Nunca o Brasil recolheu tanto dinheiro. A pergunta é, então, Paulo, com tanto dinheiro, nossas dívidas estão pagas? Paulo, então, com tanto dinheiro, a qualidade de vida do brasileiro melhorou? Paulo, então, com tanto dinheiro arrecadado, com recordes em cima de recordes de arrecadação de impostos do bolso do brasileiro, tudo melhorou? Não. E por baixo dos holofotes, os números contavam outra história. Lembra aquele superávit de 54 bilhões no governo passado? Ok. Esse governo herdou 54 bilhões de saldo de caixa. Pois então, virou um rombo de 230 bilhões em um único ano. E aí você se pergunta, e para onde foi todo esse dinheiro? Boa parte foi para o Bolsa Família. O programa saltou de 95 bilhões para 170 bilhões, quase dobrou de tamanho. Chegou a atender 21,8 milhões de famílias, o que equivale a 50 milhões de pessoas. A minha pergunta para você é, será que todas essas pessoas realmente precisam de Bolsa Família? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, e quem paga a Bolsa Família de quem não trabalha? Quem trabalha. Mas as perguntas não param aí. E eu creio, é uma fala minha, 10% dessas pessoas precisam de Bolsa Família. E eu sou a favor do Bolsa Família, mas talvez para 10% dessas pessoas, 15% delas. Ok. Mas até quando? Eterno? O Bolsa Família deveria ser dado uma data limite, Bolsa Família. Condições para essa pessoa aprender, estudar e ter um emprego, ter uma renda. Mas o que é feito de fato? Um Bolsa Família generalizado para todas as pessoas que não precisam, e nós vemos aí na internet pessoas que se desesperam porque não querem perder Bolsa Família e não podem trabalhar de carteira assinada, mas alguém está pagando essa conta. E esse dinheiro está indo para a tecnologia? Não. Esse dinheiro vai para a educação? Não. Esse dinheiro vai para a infraestrutura do Brasil? Não. Vai para malhas ferroviárias ou para as hidrovias? Não. Para a ciência? Geração de emprego? Para a agricultura? Não.
ele vai para pagar um Bolsa Família de milhões de pessoas, em torno de 22 milhões de famílias. O fato é, quase 1 em cada 4 brasileiros passaram a depender desse benefício, sem os critérios necessários. Agora, isso gerou emprego? Gerou independência dessas pessoas? Nós sabemos que não. E os dados da FGV dizem que para cada 2 famílias que recebem Bolsa Família, uma sai do mercado de trabalho. Simplesmente param de procurar emprego. E sabe o que é o pior? Quando fala do Brasil, o Brasil tem 6% de desempregados, 9% de desempregados. Eles só contam desempregado aquele que está procurando emprego. Então, se eu tenho 30 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, 70 milhões, 60 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família e elas não procuram emprego, então elas não são desempregadas, segundo o IBGE, segundo a forma do Brasil calcular o emprego. E para nós sabemos isso não é verdade. Desempregado é todo aquele que não tem emprego, seja ele intencional ou não. E aí fica bonito o número, uma taxa de desemprego recorde no Brasil, porque poucas pessoas, 6%, 7% estão desempregados. A verdade é, 6, 7% das pessoas procuram emprego, porque nós temos uma massa gigantesca, milhões e milhões de pessoas que não procuram mais o emprego porque tem o Bolsa Família. Imagina 2 pessoas na mesma casa, 3 pessoas na mesma casa com Bolsa Família. Que maravilha! Para que trabalhar? Para que carteira assinada? E ainda tem as fraudes no Bolsa Família. O Tribunal de Contas da União auditou famílias beneficiárias e descobriu que 40% delas tinham problema de renda declarada. 22 nem deveriam estar recebendo esse auxílio, esse benefício. E o prejuízo estimado chegou a mais de 34 bilhões de reais. De novo, vieram da onde? Dos impostos pagos pela população. E um número que vai te chocar. Só em janeiro de 2025, 3,7 bilhões de reais saíram das contas dos beneficiários da Bolsa Família direto para site de aposta. É isso mesmo. Quase 4 bilhões de reais do dinheiro do Bolsa Família foram para as apostas, sites de apostas online. 21% dessas famílias beneficiárias fizeram esse tipo de transferência. Caraca! E se esse dinheiro tivesse ido para o consumo? Se esse tivesse dinheiro para as escolas? Como seria diferente do nosso país hoje? No início do governo Lula, ele recebeu um superávit de 54 bilhões. E nesse momento, naquele primeiro ano, os juros caíam e o Brasil crescia, o PIB crescia. E as manchetes pareciam que estava tudo bem. Mas não, o rombo de 230 bilhões era uma bomba relógio. E a verdade veio em 2024. E ela se manifestou no bolso do povo brasileiro. Uma coisa que nenhuma estatística consegue esconder. 2024 foi o ano que tudo ficou caro. E olha que o PIB cresceu 3,4%, o que parece bom. Mas quando você olha de onde veio esse crescimento, a história muda. Quase metade foi puxada pelo agronegócio. Sim, o agronegócio ano após ano tem sido a tábua da salvação do Brasil. Segundo a CNA, metade do crescimento desse PIB foi gerado pelo agro. Então, quando a gente fala de agro, o campo carregou a economia nas costas e continua carregando, enquanto o governo abre os cofres e gasta dinheiro de forma irresponsável. Em 2024, nós tivemos catástrofes caras para o Brasil, como as enchentes em Porto Alegre, tivemos queimadas em São Paulo, na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, também conferindo prejuízo gigantesco ao agro e ao Brasil. Só em São Paulo se registrou mais de 2.000 queimadas, focos de incêndio, em 2 dias isso. E a cidade chegou a ter a pior qualidade do ar do mundo por conta de tantas queimadas. E isso é prejuízo para o país, é prejuízo. Mas olha o que eu vou dizer, o que realmente pesou no bolso brasileiro em 2024 não foram as catástrofes, foi a combinação de uma política fiscal descontrolada e um câmbio disparado. E isso sim é responsabilidade direta de qualquer governo. A carne subiu 20%, o café disparou em quase 40% e a inflação de alimentos foi quase o dobro da inflação geral. A cesta base de São Paulo já batia R$ 851 no início de 2025. Então, se você ganhava um salário mínimo, mais da metade do que você recebe vai direto para a comida, para a alimentação. Então, não sobra nada para aluguel, nem para pagar a conta de luz, água, remédio. O Diese calcula que o salário mínimo necessário para a família sobreviver, uma família de 4 pessoas, e sobreviver com dignidade, é de R$ 7.156. E o mínimo real hoje é R$ 1.518. Então, faz a divisão.
Então, se você entender bem, o salário representa 21% do que uma pessoa precisa para sobreviver. E aí nós vamos falar do preço da carne, o preço do ovo, o preço do arroz, o preço do biscoito, o preço do leite. Mas agora tem um número que poucas pessoas estão prestando atenção, mas que explica tudo, porque tudo ficou mais caro. O dólar. Em novembro de 2024, o dólar passou de R$6. Em dezembro, passou de 6,27, o maior valor da história do Brasil. O Banco Central teve que vender 33 bilhões de dólares para tentar evitar a quebradeira das empresas exportadoras e importadoras. Paulinho, deu certo? Não, ele não conseguiu. E por que o dólar importa para você? Porque a gasolina é cotada em dólar, o trigo é cotado em dólar, o preço do carro eletrônico, elétrico é cotado em dólar, remédio importado vem em dólar. Então, quando o dólar sobe, tudo sobe junto. E se para gente $1 custa R$6, imagina o preço dos produtos no Brasil que dependem do dólar, dependem do combustível. E aí você me pergunta, Paulo, e por que o dólar disparou? Disparou porque o mercado olhou para os gastos do governo Lula e perdeu a confiança. E o próprio Banco Central foi obrigado a voltar a subir os juros depois de meses cortando e caindo os juros. Isso não acontece quando a economia está saudável. Acontece quando o país está gastando mais do que pode. O resultado, a Bolsa Brasileira fechou 2024 com a pior performance do planeta. Entre as principais bolsas do mundo, a do Brasil ficou em último lugar em rentabilidade. É isso mesmo. Terminou com o dólar a 6,18, a carne 20% mais cara e a inflação nas alturas. Mas o pior de tudo isso é que 2024 plantou a semente do que viria em 2025, porque o número que define 2025 parece ficção. É tão grande que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar. E agora vamos entender o caos. E aquele governo que só em 2023 tinha um rombo fiscal de 220, 230 bilhões de reais. É uma dívida. E essa dívida tem que ser paga. E quando eu estou devendo, tem juros. Só que quando o país está como está, com juros altos, caraca, quem paga essa dívida de 220 bilhões só de um ano? O povo. Paulo, qual é o resultado disso? Só para você entender, em 2025, o governo, esse governo, gastou R$1 trilhão. Paulo, com o quê? Com tecnologia? Com estradas? Com indústrias? Não. Gastou R$1 trilhão só para pagar os juros das dívidas. O juro da dívida pública. Não foi para construir hospital, como eu te falei, nem construir escolas, estradas, nem investir em segurança. Tudo isso foi só para cobrir os juros da dívida que esse governo fez. Para você ter uma ideia, R$1 trilhão é mais que o governo gasta com saúde, educação e segurança somados. Não, você não está entendendo. R$1 trilhão num ano é mais que o governo federal gasta com saúde, educação e segurança, tudo junto. E isso aconteceu porque os juros chegaram a 15%, que é o maior patamar em quase 20 anos. E aí eu te pergunto, você sabe como é que isso afeta a tua vida? Vamos lá, se você quer financiar um carro com juros de 15%, a parcela fica o dobro do que seria se fosse com 6%. E juros altos fazem com que o povo não consiga consumir. Os preços no Brasil já são caros por causa dos impostos. E ficam muito mais caros por causa dos juros. Juros de um governo que não controla, que não respeita o teto fiscal. Então vamos lá, de novo. Os produtos são caros porque incide muitos impostos nessa canetinha. Uma caneta dessa, que seria para ser básico, poucas pessoas podem ter, porque os impostos cobrados nela são muito altos. Mas como se não bastasse, se a pessoa precisar pagar parcelado, os juros tornam o produto ainda mais caro e tornam o pobre ainda mais pobre. Como que alguém vai comprar uma casa própria com juros tão altos? A pressão subiu tanto que a maioria das famílias não consegue comprar um imóvel. E o cartão de crédito rotativo já está acima de 400% ao ano. Você sabe o que eu estou dizendo? Se você deve R$10 mil no começo do ano, você acaba o ano devendo R$40 mil no cartão de crédito. E aí, com esses juros, o sonho do consumo de ter uma casa própria, de ter uma moto, de ter um carro, de ter bem simples, uma geladeira, cada vez mais difícil, cada vez mais longe da população pobre. Em abril de 2025, a Polícia Federal descobriu a maior fraude da história do INSS. Associações, sindicatos estavam descontando mensalidade direto do benefício do aposentado. Roubando os aposentados. Sem que eles soubessem, 96% dos aposentados foram afetados. Não tinha autorizado absolutamente nada de retirada do seu saláriozinho. No total, foram 6,3 bilhões desviados e milhões de contas atingidas. E nessa confusão, o presidente do INSS acabou preso, porque a Polícia Federal descobriu que ele recebia R$250 mil por mês em propina.
Por que será? E o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu demissão, porque ficou comprovado que ele já sabia da fraude desde 2023 e não fez absolutamente nada. Que loucura! Agora pensa no seu avô, na sua avó, no seu pai aposentado. Gente trabalhou a vida inteira, estava sendo roubada no seu benefício e nem sabia. 228 pessoas foram denunciadas, indiciadas pela CPMI e nada tem acontecido de verdade. Enquanto esse escândalo explodia, a fila do INSS bateu o maior número na história. Mais de 3 milhões de pedidos esperando resposta. Lembra daquele pouco mais de 1 milhão de pedidos lá em dezembro de 2022? Pois é, agora 3 milhões, quase triplicou. Quem precisa de aposentadoria, de auxílio-doença, de qualquer benefício, fica meses esperando sem resposta. Na verdade, às vezes anos. E não para por aí. No total, 5 ministros caíram por escândalo em menos de 3 anos. Por assédio, desvio de dinheiro, omissão e até mesmo racismo. Foram 16 trocas ministeriais ao longo do governo. Na segurança, é verdade que os assassinatos continuam caindo. E é justo reconhecer isso. Mas essa queda vem acontecendo desde 2018, não começou nesse governo. Isso também precisa ser dito. Ao mesmo tempo, 28 milhões de brasileiros passaram a viver em áreas controladas por facções. Eu vou repetir esse número. 28 milhões de brasileiros passaram a viver em áreas controladas por facções, ou então por milícias. O PCC já está em 24 estados e o Comando Vermelho em 22. Segundo o mapa, o CRIM, do Ministério da Justiça, em 2025, os dois já fizeram algo inédito. Firmaram uma trégua e passaram a cooperar um com o outro. Incrível. Pela primeira vez, as duas maiores facções, organizações criminosas do Brasil, se aproximaram. E os golpes digitais? Foram 2,17 milhões de casos de estelionatário registrados em 2024, o que dá 4 golpes por minuto, 4 pessoas roubadas por minuto, uma alta de 408% em 6 anos. Se você ou alguém que você conhece já caiu num conto, num golpe do Pix, por exemplo, num link falso, numa clonagem de WhatsApp, você faz parte dessa estatística. Com tudo isso, segundo o Datafolha, 72% dos brasileiros mudaram alguma coisa na sua rotina, por medo, para se protegerem. Pararam de sair à noite, pararam de usar o celular na rua, mudaram o caminho de casa, contrataram segurança, eletrificaram suas casas. Essa é a realidade. E as empresas estatais? Os Correios deram prejuízo de 4 bilhões em apenas 6 meses, acumulando 13 trimestres de prejuízo. O dinheiro que poderia estar melhorando o país, o serviço público, agora, de novo, os impostos dos colaboradores, o seu imposto, o meu imposto, agora e também para pagar o prejuízo das empresas estatais. Agora que você viu tudo isso, eu quero te mostrar o quadro completo, o antes e o depois, lado a lado, porque tem uma coisa que melhorou e eu vou falar. Mas quando você vê o conjunto, fica difícil chegar a outra conclusão. A data que gravamos esse vídeo é março de 2026. 3 anos e 3 meses do governo Lula, do terceiro governo Lula. Então, vamos colocar lado a lado. E aí, vamos lá. E o que é que melhorou? O desemprego caiu de 7,9% para 5,1%, que é a menor taxa da série histórica. Mas aqui tem uma pegadinha que eu já vou te contar. O salário mínimo subiu de 1.212 para 1.621, com ganho acima da inflação. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi aprovada e está valendo. E a reforma tributária foi a maior em décadas. Tudo isso é fato e seria desonesto ignorar. Mas agora vem a parte que muda toda essa leitura. Você lembra que eu tinha falado do desemprego? Que o desemprego não é bem aquilo, a forma de calcular o desemprego. Então o nível do desemprego está em baixa. Mas quase 3 milhões de pessoas simplesmente desistiram de procurar emprego e saíram da conta dos desempregados. A verdade é, a taxa de subutilização e quem está procurando emprego subiu e é maior do que 14,5%, quase o triplo dos 5,1% dos dados oficiais de desempregados. Isso é o dado do IBGE, não é opinião minha, não é como eu penso. Além disso, o número de trabalhadores, MEI, bateu recorde, chegando a 26 milhões. E se a gente quiser entender de verdade, tá? A criação de emprego formal caiu quase 25% em 2025. E aí a gente percebe que o desemprego está em baixa no papel, mas a qualidade desse emprego está muito pior. E a dívida do país saltou de 71,7% para 78,7% do PIB. E a projeção é chegar em mais de 84% até o final do mandato. E agora, Paulo, o que é que o Brasil precisa fazer? Para estabilizar isso, o governo precisa economizar muito. Economizar muito. Mas aconteceu justamente o contrário.
foram 27 aumentos de impostos em 3 anos, só para conseguir manter os gastos, que não consegue. Paulo, o que acontece isso? A carga tributária aumenta, os impostos aumentam, os preços dos produtos aumentam, o número de pobres no Brasil também vai aumentar. Só a Bolsa Família chegou a custar 170 bilhões por ano, quintuplicou em relação antes da pandemia. E hoje, 94 milhões de brasileiros, praticamente a metade do Brasil, estão inscritos no CAD Único, que é o Cadastro de Vulnerabilidade Social do governo. A minha pergunta é, será que temos metade do povo brasileiro passando por essa calamidade de vulnerabilidade? Isso eu vou deixar para você pensar e você responder. E a fila do INSS? Foi de 1 milhão para 3 milhões, triplicou também. Pessoas buscando benefícios. E quando você junta tudo isso, o que melhorou, o que piorou, o que parece é um governo que colocou dinheiro no bolso de muita gente no curto prazo, mas que financiou isso com dívidas, com impostos e com uma conta que não para de crescer. E uma conta que terá que ser paga de alguma maneira. Então o governo gastou como se não tivesse amanhã. É como se você pagasse um empréstimo para fazer um churrasco. No dia do churrasco está todo mundo feliz, comendo bem, bebendo, sorrindo. Mas a fatura um dia chega. E o pior, quem vai pagar não é quem fez a festa, é você e seus filhos que estavam do lado de fora olhando aquela farra do churrasco. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que é um dos economistas mais respeitados do Brasil, votou em Lula em 2022. O mesmo Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que votou no Lula em 2022, hoje ele diz que a política fiscal desse governo é completamente suicida. E aí, se nós olharmos agora o resultado disso para o próprio presidente, para o próprio Lula, em pesquisa da Quest, 71% dos brasileiros disseram que Lula não cumpriu as promessas de campanha. E 59% dizem que ele não merece mais 4 anos de governo. Eu não sei. Esse vídeo não é para te dizer em quem votar, é para te dar um panorama econômico do antes e o depois, trazendo clareza, trazendo verdade e luz a uma evolução ou uma involução econômica desse país. E eu acredito que a pergunta é simples. Não é o que eu penso, não é o que as pessoas pensam, não o que os outros pensam. A pergunta é, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 2 ou 3 anos? Não pelo que diz a TV. Eu quero falar no seu bolso, na segurança, na saúde, na economia. Como tá? E só quem pode dar essa resposta é você. Independente de quem está no governo, uma coisa não muda. A sua responsabilidade sobre o seu sucesso. Por quê, Paulo Vieira? Porque independente do governo, terão pessoas prosperando e terão pessoas naufragando. Terão pessoas fazendo seus negócios crescerem, sua carreira crescer e outros não. Então, cabe a mim e a você assumir a responsabilidade das nossas vidas, da nossa economia, das nossas finanças, do nosso futuro, independente do governo. E apesar do governo A, B ou C, nós fazemos o nosso melhor. Por quê, Paulo? Porque o responsável pelos seus resultados não pode ser Brasília. Precisa ser você, precisa ser eu. E se você ainda não chegou onde quer, para de culpar o dólar. Pare de culpar os juros. Pare de culpar até mesmo o presidente A, B ou C. O que tem que acontecer é você assumir a responsabilidade pelos seus resultados. E apesar de que qualquer que seja, pandemia, crise, economia, governos, você dá o seu melhor e prosperar. E o que eu vou dizer não é para ser uma verdade absoluta. E eu quero te convidar a pensar assim. Dentro da minha mente tem algo que me impede a crescer. Dentro da minha mente tem algo que me impede de prosperar independente das crises. E a pergunta é, o que é que eu tenho que mudar em mim? O que é que eu tenho que fazer diferente para prosperar? Ou o que é que me impede de prosperar? E se você perguntar o que é que me impede de prosperar, eu vou falar, são as suas crenças, a sua crença de identidade, a sua crença de capacidade, a sua crença de merecimento. As crenças sobre quem você é. Isso é o que tem te pedido. E o mais perigoso, a maior parte dessas crenças, você nem sabe que elas existem. Elas estão operando silenciosamente todos os dias no seu subconsciente, moldando decisões, te direcionando, fazendo você ganhar ou perder dinheiro, se associar às pessoas certas ou às erradas. E é por isso que eu quero te convidar para uma conversa ao vivo comigo, na próxima quarta-feira às 18 horas, aqui no YouTube. Por quê, Paulo? Porque toda quarta-feira a gente vai se encontrar aqui no YouTube para identificar exatamente quais são as crenças limitantes e de forma correta, científica e neurológica, despertar as crenças certas, trazendo prosperidade, algo que já existe dentro de você. Então, se você quer estar comigo, ativa o sino e marca na sua agenda. Olha, eu deixei na tela, aí na tela, um vídeo onde eu mostro como eu enriqueceria se eu tivesse começado do zero hoje. Então, clica agora. Eu sou Paulo Vieira e a minha missão é despertar a prosperidade que existe em você. Até quarta-feira, falando sobre crenças,
falando sobre prosperidade e transformação de vida.